E aí, sejam todos bem-vindos no canal da Bee Education. Hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo de quando eu estava fazendo meu intercâmbio em Montreal. Eu tive a oportunidade de fazer um programa de estudo e trabalho e aproveitei a oportunidade para conhecer a ILSC, uma de nossas escolas parceiras lá em Montreal. Confere o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Lucas. Ele é o nosso cliente que veio estudar aqui em Montreal e por coincidência, né, eu moro aqui em Montreal e convidei o Lucas para a gente conversar um pouquinho sobre como é que está sendo a experiência dele aqui na cidade de Montreal, no Canadá. O Lucas, na verdade, ele está fazendo um programa não diferente, mas eu diria que ele estaria num processo, né, ele está num processo de imigração hoje aqui no Canadá e ele precisou vir estudar e treinar e, enfim, estar um pouquinho mais imerso na cultura, vamos dizer assim, francesa, porque ele vai precisar e ele vai contar um pouquinho melhor das etapas, mas ele precisa fazer um teste de conhecimento do francês para poder conseguir as documentações dele aqui no Canadá. E eu convidei para a gente justamente poder bater um papo. A gente está aqui na escola, na ILSC, que foi a escola que ele, junto comigo, decidimos que seria a melhor opção dentre as escolas parceiras que a gente tem aqui no Canadá. E a ILSC foi a escola que ele decidiu, né, para que ele conseguisse alcançar todos esses objetivos futuros que ele vai ter aí na frente. É isso, Lucas? É isso. Então me diga uma coisa, por que você escolheu Montreal para vir? Eu fiquei numa dúvida porque eu moro em Toronto. Então aqui em Montreal tem Quebec, que é Quebec City, né? E tem aqui que é a Montreal que falam francês. Então foi uma opção mesmo por estar mais perto de Toronto e por eu tentar também fazer a imersão do francês, como você já me falou. Eu tentei estudar francês em Toronto. Ninguém fala francês em Toronto, é literalmente 100% inglês. Tinha algumas escolas lá que você poderia fazer o curso, que são 1 ou 2 horas por semana, por dia, que é só 2 vezes na semana. Então a opção que eu encontrei mesmo foi aqui em Montreal mesmo, com a ILSC, né? Fazer essa imersão todo dia, o intensivo em francês. Ele está estudando até 2 horas da tarde, né? Uhum. E depois ele ainda faz aula online numa das nossas escolas parceiras também, porque realmente ele precisa alcançar esse objetivo, né? Lucas, conta pra gente como é que está sendo então essa evolução do aprendizado de um novo idioma, né? Porque você já fala inglês, mora em Toronto, se comunica muito bem em inglês, mas como é que está sendo essa experiência de estar aqui numa outra cidade, aprendendo francês, e quais que está sendo os seus desafios de uma forma geral? Eu estou gostando bastante. Não vou mentir, o começo foi bem difícil porque o sotaque, o acento deles é muito diferente, não de Quebec, do francês em geral, mas depois de um tempo, você escutando bastante rádio, essas coisas, me ajudou bastante e hoje eu estou bem confortável, vou dizer assim. Os desafios que eu tenho aqui é falar o francês. E não por ser uma língua difícil, não porque eu estou estudando, não falo, mas é porque aqui, por ser uma cidade bilíngue, você vai nas lojas, você vai na farmácia, você vai no McDonald's, eles sempre perguntam em 2 línguas, bonjour, good morning, porque depende de mim a língua que eu quero falar. Então, assim, às vezes eu passo a falar o inglês porque é mais fácil para mim e eu acabo não praticando tanto. Isso passou muito no começo, hoje eu já estou mais habitual, eu já tô falando, não, se alguém perguntar alguma coisa em inglês para mim, eu falo, desculpa, eu não falo inglês, que aí eu consigo praticar um pouquinho mais. E outra coisa também é um pouco vou dizer, a gíria do francês do Canadá, que às vezes tem umas palavras que mudam do francês, mas eu particularmente vejo isso um ponto positivo, porque eu aprendi aqui, eu vou aprender a falar lá, eu vou aprender a falar aqui, então não vai ter dificuldade nenhuma para mim. A diferença é que eu vou ter que aprender uma palavra ou outra que é diferente daqui do Canadá ou da França, e o sotaque que, particularmente depois que eu peguei o sotaque do quebecois, né, que é aqui do Canadá,
E o sotaque do francês é literalmente a mesma coisa que o inglês dos Estados Unidos e o inglês da Inglaterra. Não muda nada. Do Canadá, né? Exatamente. Isso tudo é sotaque, né? Até Exatamente. no Brasil a gente tem essa mistura e influências, né? Uhum. Mas é realmente quando você acaba ficando mais imerso na cultura, participando mais aí das aulas também, fica super simples, né? Depois de acostumar o ouvido. Nossas expectativas para 2025? Eu vou ser sincero para você, eu tô com gás total para passar nessa prova, né? Você, como já disse, eu estou estudando 5 dias na semana aqui na ILSC, na parte da manhã até das 8h30 até as 2h15 da tarde. Depois disso, eu ainda tenho uma aula em particular com uma professora do Brasil. E ainda à noite, você sabe que eu contratei com vocês também um serviço de uma escola de francês aqui de Montreal também, só que online, né? Então eu estou literalmente focado para passar nessa prova. Aí passando nessa prova, só Deus sabe. Talvez mudar de Toronto para Montreal, que aqui é uma cidade sensacional, gostei muito. O custo de vida é mais barato. O custo de vida é mais barato, exatamente. Por ser uma cidade bilíngue, eu acho isso maravilhoso. Você sempre vai manter o contato com as duas línguas, então eu amei Montreal e com certeza futuramente, quem sabe, eu venho morar pra cá, né? É isso mesmo. Lucas, e você tá vindo de carro toda semana? São 6 horinhas aí de vinda e 6 horinhas de volta. E tem alguma coisa engraçada que tenha acontecido, que você achou de diferente? Eu não diria engraçado, mas assim, é que quando todo mundo me pergunta onde eu moro e eu acabo falando que eu sou de Toronto, todo mundo fala, nossa, mas como que você faz? Eu falo, eu dirijo pra cá. Aí todo mundo fala, pô, você é louco, nossa, 6 horas pra vir, 6 horas pra voltar. Eu faço tudo sexta, eu volto pra Toronto sexta e depois eu venho pra Montreal domingo. Então, mas eu acho que é marcante pra mim porque não importa a dificuldade, não importa o que você... os obstáculos do caminho, né? Não importa a sua vontade. Então, pra quem tá pensando aí, eu vou ficar longe do meu país, só vem. Faz. Você vai ver que vai ser uma experiência incrível. Essa experiência que eu tô tendo em Montreal é muito diferente da experiência que eu tive no Canadá, em Toronto. E olha que eu já tive bastante experiência, já fui para Nova Zelândia, já vim para cá, para o Canadá, fiz o inglês em Toronto, fiz uma pós-graduação em Toronto. E a experiência que eu estou vivendo agora, vindo de carro, conhecendo pessoas novas, falando um novo idioma, não tem problema nenhum esse tempo que eu perco na estrada. Todo mundo fala, não, é cansativo, mas eu chego aqui e eu me renovo, eu tô novo. Chego para Toronto com uma pessoa nova, acho que minha esposa pode falar melhor que eu. É isso aí, pessoal. Eu gosto bastante também da cidade, não tem nem como também comentar, porque já é a segunda vez que eu tô aqui, fiz também meu intercâmbio em 2014 e é uma cidade bem, bem legal. Claro que é um pouco frio, né? Toronto, você falou que é um pouquinho menos pior, vamos dizer. Tá aí uma outra história engraçada, né? Acho que vocês que estão no Brasil aí, que vocês vão assistir, todo mundo pensa, né? Puta, você vai pro Canadá, você não vai conseguir nem sair de casa, é muito frio. Nada a ver. Nada a ver, né? Vida normal. Aqui, vida normal, você vai pra qualquer lugar, você sai de casa, no frio, no calor. E ó, faz calor aqui, hein? Você acha que não faz calor? É 40 grauzinho na cuca. É calor no verão aqui. Então, e no inverno é frio, mas você faz tudo. Você vai pro mercado, você tem bola pra jogar, você tem patins, aqui é um país normal, vida normal. Esse negócio de frio, acho que é costume, acho que humano, a gente se acostuma muito fácil. Então passa, você nem sente, vai que vai. É que nessa semana eu tava fazendo temperatura negativa, hoje já tá positiva, já tá calorzinho. Exatamente. A gente falar pra eles que tá 1 grau hoje, eles vão falar, nossa, tá... que delícia, 1 grau. Exatamente. Mas tava menos 10, né, acho. Exatamente. E aqui é uma coisa engraçada, quando tá menos 15, que aqui bate, menos 15, sensação térmica de menos 20, aí chega menos 7, você já põe shorts. Já põe shorts. E você fala que passa frio, não passa, é gostoso. Acho que é o corpo, ele se acostuma, então. E Lucas, pra gente encerrar, então, como é que tá sendo o seu suporte aqui no Canadá, na escola? Foi uma coisa que me surpreendeu. Eu, como todo brasileiro, muitos brasileiros, antes de eu contactar uma empresa, eu googlei, né? Uma empresa lá, e eu fui por reviews mesmo. Eu vi que a Be Education ela tem bons reviews no
no Google e se faz por onde, porque eu cheguei aqui, eu liguei pro Vinícius, primeiro contato, expliquei toda a minha situação, ele tomou o tempo dele, ele me mostrou as opções, por ter sido muito em cima da hora, literalmente, tipo, de uma quinta-feira e na segunda eu tenho que estar em Montreal, ele me ajudou abrindo as portas da casa dele, como ele tá aqui, e tá mais fácil para ele, para eu ficar num quarto na casa dele. Então assim, e não só isso, qualquer hora, eu posso estar em Toronto, eu mando mensagem para ele 9 horas da noite, desesperado, porque puta, parece que aconteceu alguma coisa, ele responde na hora. Então eu me surpreendi bastante, sou uma pessoa que ando muito com as minhas pernas, não dependo muito das pessoas, então não importa para mim muito essa coisa de suporte, mas eu percebi que é importante sim, ele me ajuda muito e é isso. É isso. Obrigado, galera. Vem pro Canadá. Vem pro Canadá, fala com a gente. E obrigado. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque vem muitos vídeos aí pela frente. Até a próxima!